Oi, gente, eu sou a Stephanie, eu sou uma das participantes do Siga-me, que é o programa de discipulado e serviço da BUP. E hoje é a nossa terceira exposição no livro de Daniel. A gente vai estudar o capítulo 3 hoje, e eu vou ler aqui a passagem, tá bom? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de todos os outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E, uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor. Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros
se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço esse decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor continua se revelando através da sua palavra a nós. Porque a gente tem uma história como essa de Daniel, de seus amigos, que a gente pode aprender com eles, aprender com essas situações de conflito, que possamos nesse momento olhar para a tua palavra, que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender mais de ti e do teu caráter, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Então, nas exposições anteriores, a gente estudou Daniel 1 e 2, né? E só para relembrar um pouquinho do que a gente já viu até aqui, nos capítulos anteriores, então, do livro de Daniel, nós fomos apresentados a um grupo de jovens hebreus que, após assistirem à queda da sua nação, são levados cativos para a Babilônia. E a história narrada no livro de Daniel começa, então, com Nabucodonosor no trono de um dos impérios mais famosos e poderosos que já existiram, que foi o Império Babilônico. Essa dinastia ela substituiu a Síria como potência dominante na região oriental do Mediterrâneo durante o século 17 a.C. E Nabucodonosor, além de um grande guerreiro e estrategista militar, ele também foi responsável por elevar o império a uma potência, ao seu auge. Foi ele que transformou a Babilônia em uma poderosa cidade. Ele construiu, por exemplo, os Jardins Suspensos da Babilônia, que eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele seguiu muito o legado do pai dele, e ele se dedicou à expansão desse império. E no primeiro capítulo de Daniel, a gente viu que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor Jerusalém. E nisso, alguns membros ali da elite judaica são levados cativos, Daniel e seus amigos no meio deles, são levados para a Babilônia, e eles se tornam participantes do primeiro programa de trainee que a gente já ouviu na história, né? Eles passam por um rigoroso treinamento e assumem cargos de liderança no governo babilônico. E a história que a gente vai estudar hoje ocorre 19 anos após a história relatada no capítulo 2 do livro de Daniel. Nesse capítulo 3, a gente vê que Nabucodonosor, mesmo após a interpretação do seu sonho e os alertas dados por Deus através de Daniel, ele não mudou nada. Ele não apenas permanece idólatra, como ele quer, ele próprio, se igualar a um Deus, se tornar um Deus, né? Então, dominados por uma nação estrangeira, longe da sua terra natal, do templo, dos seus sacerdotes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias corriam o perigo de sucumbirem à cultura na qual eles estavam submersos. Talvez até de se questionarem se vale a pena servir ao Deus do seu povo, uma vez que esse Deus não tinha impedido seu povo de sucumbir a uma nação inimiga. A história narrada no capítulo 3 nos lembra que devemos servir a Deus sem esperar por benefícios ou recompensas, mesmo quando tudo dá errado ou parece ter saído do nosso controle. E com frequência, em momentos de crise, a gente também se pergunta se vale a pena servir esse Deus. Daniel usa então essa história do que aconteceu com seus amigos para encorajar outros a não se dobrarem diante de falsos deuses. A história de hoje envolve 2 dos grandes tabus da sociedade. Somos recomendados a todo tempo
que política, religião e futebol não se discutem. Para que ficasse mais polêmico esse texto, só faltou Daniel inserir uma partida de futebol entre babilônios e judeus, porque os pontos de conexão e de atrito entre política e religião acontecem demais nessa passagem. O capítulo é iniciado com um relato de mais um dos grandes feitos de Nabucodonosor. Ele, embriagado por seu narcisismo, ele constrói uma estátua de 27 metros e ordena que todos, absolutamente todos, se curvem diante dela em um ato de submissão e de adoração. A Babilônia, toda vez que é citada na Bíblia, representa tudo que há de pior na humanidade. É o arquétipo, a representação da rebeldia humana, da exaltação de um estilo de vida autocentrado, individualista, corrupto, fútil. É a ilustração perfeita do perigo e dos horrores e do ridículo a que os homens podem chegar quando colocam o seu governo no lugar do de Deus e quando decidem eles mesmos se tornarem deuses. É só lembrarmos, por exemplo, que essa cidade surge com a construção da Torre de Babel em Gênesis 11. Um episódio que mostra a humanidade em conflito com Deus, querendo se elevar aos céus e ocupar uma posição que só cabe a Deus. Essa estátua, que pela descrição das medidas mais parece um obelisco, é um símbolo do poder babilônico, dos seus deuses e do seu rei. E ao obrigar todos a se curvarem diante dela, Nabucodonosor marca com ferro quente, na mente e nos corações de todos que ali estão, que ele, aliado aos seus deuses, definem o que é a realidade, o que é o certo e o errado. A Babilônia é um deus e, como todos os falsos deuses, precisa de bajulação e adoração cega. Nabucodonosor não oferece uma segunda opção a seus súditos. Ele convoca todos os seus funcionários do alto escalão, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, e proclama aos povos de todas as raças, nações e línguas a que ouçam a ordem do rei. Ele diz a todos: ajoelhem-se ou morram. Curvem-se diante do meu poder, dos meus ideais, dos meus valores, do meu ego. Submetam-se ao meu fuso horário, ao que eu digo ser a verdade. Amem o que eu amo e odeiem o que eu odeio. Os falsos deuses cobram de nós um preço muito alto e não nos oferecem nada em troca, a não ser o distanciamento de quem nós fomos criados para ser e, por fim, a morte. Em Levíticos 26, a gente vê o seguinte mandamento: não façam ídolos nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. A palavra hebraica tselem significa estátua, imagem e ídolo. É a mesma palavra utilizada em Gênesis 1 e 27, quando Deus cria o homem e a mulher. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. É a mesma palavra usada nos dois textos. Deus proíbe o seu povo de criar imagens para si porque essas seriam esculpidas a partir de derivações de poder. A criação seria colocada no mesmo patamar do Criador e isso é inconcebível. No entanto, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do único retrato original do poder e da vida, e fomos incumbidos da missão de dominar e governar a criação. Não há necessidade alguma de nós criarmos mais imagens de Deus, porque o único que poderia fazer isso verdadeiramente já o fez quando nos criou. A adoração de esculturas talhadas por humanos é a adoração do governo humano, é a adoração da rebeldia do homem contra Deus e da distorção do plano original. Sendo assim, isso constitui um grande perigo para nós. E esse erro não é algo que ocorreu apenas nos tempos antigos ou que recai apenas aos vilões das narrativas bíblicas, mas que ocorre também no contexto político e religioso atual e, sobretudo, ocorre todos os dias nos nossos corações. Ao perceberem que Sadraque, Mesaque e Abednego não haviam se ajoelhado diante da estátua quando a música toca, alguns dos astrólogos foram ao rei denunciar os judeus. A gente pode se perguntar qual teria sido a motivação por trás desse ato.
e certamente não foi das melhores. No capítulo 2, a gente viu que Nabucodonosor humilha e manda matar todos os sábios da Babilônia quando eles não conseguem decifrar o seu sonho. E após Daniel revelar a interpretação dada a ele por Deus, o rei o promove e o coloca acima de todos os sábios do reino. A partir disso, a gente pode imaginar que os astrólogos não nutriam os melhores pensamentos e sentimentos por Daniel e seus amigos, né? Talvez fossem movidos por um desejo de vingança, de retaliação, queriam que o rei os humilhassem assim como eles foram humilhados, queriam que o rei matassem como eles mesmos quase foram mortos. A gente sabe que o animal encurralado é o mais perigoso da selva. Mas voltando ao versículo 9, a gente nota uma pequena sutileza que eu queria pontuar aqui. É muito interessante que quando eles entram na presença do rei, qual a saudação dos astrólogos? É uma saudação bem conhecida até hoje, que o rei viva para sempre. Imagino que todo mundo já tenha ouvido isso, mesmo que seja numa série ou num filme. E eu fiquei me perguntando como isso é interessante, assim, né? Pensando o que teria acontecido se reis e rainhas realmente pudessem tornar essa saudação uma realidade. O que teria acontecido se Nabucodonosor nunca tivesse morrido? Ou se no Reino Unido a rainha Vitória ainda estivesse no poder? Ou então, como seria se a rainha Elizabeth realmente fosse imortal como muitos dizem que ela é? Ainda que a gente possa cogitar o melhor dos reis ou das rainhas que já existiram, é difícil pensar que isso daria um bom resultado. Contudo, eu fiquei pensando, talvez essa saudação seja um indicativo do anseio humano pela eternidade. Talvez seja um easter egg do único rei que há de reinar para sempre. Em sua delação, os astrólogos levam a Nabucodonosor 3 grandes alegações. A primeira é: não lhe dão atenção ao rei. A segunda, recusam-se a servir os seus deuses. E a terceira, não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Eles basicamente apontam as 3 grandes coisas que deveriam ser adoradas e nos apresentam assim a tríade do mal, ou a trindade babilônica. Os sábios alegam que os judeus estão 1. Ferindo a honra pessoal do rei, 2. Pisando na cultura e na religião do seu povo, e 3. Negando-se a reconhecer o poder do seu império. E se eles não se prostram a essa trindade, é porque são inimigos da nação, é porque são ameaça. É o famoso junte-se a nós ou morra. Vocês devem estar se perguntando onde estava Daniel no meio de tudo isso. Segundo estudiosos, ele provavelmente estava fora da cidade, viajando, ou talvez ele tenha sido poupado pelo rei de comparecer à cerimônia. Talvez exatamente porque o rei podia imaginar que Daniel não se prostraria também, e ele tinha um alto apreço por Daniel. Nabucodonosor reconhecia que os jovens judeus eram diferenciados, e talvez por isso, mesmo irado diante da aparente rebeldia deles, resolve conceder uma segunda chance. Um ato de misericórdia. O rei confronta-os, questionando basicamente: onde está o Deus de vocês? Porque ou ele não existe, ou ele é fraco demais para livrá-los das minhas mãos. Intoxicado por si mesmo, Nabucodonosor realmente acredita ser maior que o Deus de Israel, já que havia derrotado e subjugado o seu povo. Porém, a gente tem que se lembrar que foi Deus que entregou em suas mãos Judá. Se não tivesse de acordo com os planos de Deus, Jerusalém não teria caído. Mas Nabucodonosor não conhece Jeová o suficientemente bem para saber disso. Mesmo diante de uma oferta de misericórdia, Sadraque, Mesaque e Abednego reafirmam o seu posicionamento. Não se curvarão à estátua. Inclusive, essa talvez seja uma das rebeliões mais pacíficas descritas na Bíblia. Eles não gastam tempo se defendendo, eles sabem que não precisam disso, porque a sua lealdade não está aberta à discussão. Eles sabem que Nabucodonosor não é um deus e tampouco a Babilônia. E por isso dizem: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei.
Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor aparentemente não está pedindo que eles neguem a Jeová ou que confessem outros deuses. O pedido parecia simples, era apenas que se dobrassem diante da estátua. Mas os jovens sabiam bem o que esse ato representava e preferiam morrer a dar as costas ao Deus de Israel. Você já tentou segurar uma bola embaixo d'água? Mesmo que você tente com todas as forças segurá-la lá embaixo, a tendência natural é que ela suba à superfície. Podemos até dizer que a bola não descansa enquanto está debaixo d'água. Ela luta para subir. A gente pode tentar empurrar para baixo da superfície o que a gente realmente ama. Podemos até tentar esconder de nós mesmos, em um lugar bem profundo, os deuses falsos que criamos e que alimentamos. Mas em tempos de crise, especialmente quando existe uma pressão externa atuando contra você, o que está embaixo da superfície vai vir à tona. Se o que você mais ama são coisas materiais, dinheiro, status social, beleza, conforto, segurança, poder, influência, você não conseguirá manter esses deuses silenciados por muito tempo. Eles emergirão e cobrarão o seu preço. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham nada a temer. Eles não tinham monstros escondidos no armário. E além disso, eles sabiam também que Deus poderia muito bem livrá-los da morte. Mas eles não sabiam se ele queria fazer isso. E honestamente, isso não parece fazer muita diferença para eles. Porque a questão central não era a defesa da vida deles, mas era que eles estivessem do lado certo da história, adorando o verdadeiro Deus, o único Deus possível. Nabucodonosor não consegue sequer conter suas expressões faciais, que entregam a sua ira diante da reação dos judeus. Ele se revolta porque não é capaz de fazer com que 3 escravos estrangeiros se curvem à sua vontade. O dono do mundo não sabe brincar no parquinho e agora faz bico quando escuta um não. E como vingança, ordena que aqueçam 7 vezes mais a fornalha e joguem os judeus insubordinados lá dentro, para que virem cinzas. Mas, quando um líder ou uma nação vivem em uma ilusão egocêntrica, o que ocorre é que eles mesmos se queimam, como nesse caso, os próprios servos que foram jogar os jovens na fornalha são mortos. O rei desperdiça vidas para colocar fim às vidas daqueles que se rebelaram contra ele. Porque essa é a moeda de troca dos governos humanos. O sangue dos inocentes. Queimar pessoas era um dos hobbies de Nabucodonosor. Ele já havia queimado 2 reis de Israel, Zedequias e Acabe, e ele gostava de torturar seus inimigos. As fornalhas eram feitas para confecção de tijolos, mas Nabucodonosor encontra um fim mais tenebroso para elas. Contudo, enquanto ele assistia ao que deveria ser a cena final dos judeus, o rei é surpreendido. Um quarto homem aparece e começa a andar no meio deles. E todos agora estão livres e intocados pelo fogo. E lembrando que eles tinham sido jogados lá amarrados, eles estavam presos, mas agora eles caminham livremente. E diante desse assombro, Nabucodonosor pede aos servos do Deus Altíssimo que saiam da fornalha. Nabucodonosor acreditava que era o grande soberano do mundo, mas na verdade ele é apenas servo do verdadeiro soberano. E essa era a lição que ele precisava aprender. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. O Deus que podia também queria salvá-los. E é importante a gente pensar que Deus não os livrou da fornalha, mas Ele os livrou do fogo.
Deus não os livra da ira do rei, mas os livra da morte. Assim como não livrou Daniel da cova dos leões, mas impediu que esses o devorassem. Ou como não livrou Jesus do deserto, mas não o desamparou. E algumas vezes Deus nos salva da fornalha, mas em muitas outras Ele nos salva na fornalha. A fé é confiar em Deus, mesmo que não saibamos exatamente o que Ele vai fazer. Essa história não está tão distante da gente quanto nós gostaríamos que estivesse. Em nossos dias, a gente também vê nações e líderes colocando-se acima de Deus. Se você tem mais de 21 anos, você nasceu no século mais sangrento da história da humanidade. O século XX tem um número 3 vezes maior de mortes do que todos os outros. E de onde veio tudo isso? De guerras iniciadas em busca do poder absoluto, de nacionalismos exacerbados, de líderes que incitaram seu povo ao ódio, à xenofobia, ao desprezo por qualquer vida humana que não fosse da mesma nacionalidade ou da mesma raça. Podemos ousar pensar que nós não nos corrompemos, que não nos dobramos a nenhuma estátua, a nenhum poder derivado, mas nós idolatramos nossas bandeiras nacionais e colocamos nossos líderes acima de Deus. Nos curvamos à cultura vigente, aos deuses desse século. O consumismo, a agenda lotada, as posições de poder e a nossa própria imagem, que nunca antes foi tão valorizada quanto na era do selfie. Como no mito de Narciso, a gente fica tão obcecado por nós mesmos que nos esquecemos do mundo ao nosso redor e morremos afogados no nosso próprio reflexo. Devemos resistir à tentação de imitarmos o que os outros estão fazendo ao nosso redor. Devemos saber com clareza quem nós somos e de onde viemos, para que em momentos de conflito nós possamos nos posicionar. As melhores estratégias de resistência não são o protesto ou a violência, mas é uma postura pacífica, porém firme, e a decisão de não se dobrar às ideologias de poderes derivados. Em sua rebeldia contra os rebeldes, Sadraque, Mesaque e Abednego não chamam atenção para si. E isso de modo algum significa que eles são omissos ou passivos. Eles trabalham no governo, estão engajados e buscam o melhor para a nação que servem, mas não tomam parte de seus princípios e valores. Se eles tivessem se rebelado violentamente, teria sido talvez até mais fácil para Nabucodonosor. Mas é exatamente a inocência e a lealdade deles ao Deus de Israel que são as suas únicas defesas. Como cristãos, nós devemos nos lembrar também que somos chamados a atuar ativamente no ministério de reconciliação que é liderado por Jesus. E nesse novo mundo que a gente ainda não conhece direito, nós somos convocados a contribuir com tudo que temos, porque estamos debaixo de um governo eterno e supranacional, que não olha a cidadania, raça, gênero ou classe. Devemos nos dar conta também que a Babilônia não é algo externo a nós, mas que é um sistema maligno que desde a queda está em nossas mentes e corações, e contra o qual devemos lutar e resistir todos os dias, sabendo que Jesus não só pode, como já nos salvou de termos que pagar o preço pelos nossos pecados. Devemos criar e habitar em comunidades de resistência profética. Precisamos destronar nossos falsos deuses que nos impedem a buscar o conforto, a provisão e a cura para a minha família, para os meus amigos, oferecendo em troca a vida de muitas outras pessoas. Nesse novo mundo, que nós possamos ser agentes de reconciliação, de generosidade, de abraço, de consolo, de suporte. E que a gente se lembre também que a maior resistência de Jesus também foi pacífica e se deu na cruz, entregando o seu próprio corpo por nós.